o documento histórico mais confiável que existe no mundo em termos de número de cópia e tudo mais, que é o Novo Testamento. Você tem, comparado com o segundo lugar, o número de cópias, o número de documentos que a gente tem para comprovar aquele texto é infindável. Né? Eu tenho um vídeo lá no 2D de Teologia sobre crítica textual, é o nome disso. Se chama Adulteraram as cópias da Bíblia? Aí eu tento explicar esse processo. Você tem um documento totalmente confiável. Esse documento confiável tem um relato. É o relato de que houve um cabra, certo? Chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não era esse o nome dele? Nazaré era o lugar, né? Chamado Jesus. Cristo era o título. Cristo é Messias, é ungido. Então, Jesus, lá em Nazaré, era um homem que realizou milagres sobrenaturais. Se dizia o Deus vivo. Dizia que ia morrer pelos nossos pecados. Que ia voltar ao terceiro dia. E voltou, né? Esse é o relato. Um grupo de pessoas diz isso. Você tem isso num documento do Novo Testamento, você tem isso em outros documentos imensos, tanto os apócrifos do Novo Testamento e textos que não estão no Novo Testamento, mas eram textos usados na época também, fora outros autores não cristãos, até autores judeus mesmo, que rejeitavam Jesus, descrevendo esse acontecimento. Cartas entre imperadores acerca dos cristãos. É um fato histórico conhecido daquele período, a existência tal de Jesus. Né? Esses documentos existem? Existe, não, é fato notório. Qualquer pessoa que conheça sabe que esses documentos existem. Tem carta do imperador Trajano para Plínio, tem Flávio Josefo, tem uma galera que escreveu acerca disso. Isso são cartas de 2000 anos, é isso? É, coisas do período do século I, século II, tem muito disso. E eram os caras que eram inimigo, não queria que Também, Jesus fosse famoso. Não, com certeza. Então, e cartas, algumas cartas privadas até. Então você tem essa galera falando sobre esse tal de Jesus. Aí você tem textos, que são documentos históricos, que é o Novo Testamento, falando de aspectos miraculosos disso. Que esse cara fez milagre, curou morto, curou cego, ressuscitou morto, fez um monte de coisa aí, multiplicou pão e peixe, e morreu na cruz e voltou dos mortos. Certo. Se isso é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Imagina, se eu digo assim, galera, tem uma bomba debaixo da mesa aqui. Tem uma bomba. O que é que você faz alguma coisa com isso? Você averigua se a bomba tá mesmo, ou você confia no que eu tô dizendo. Eita, o Iago é uma fonte confiável, ele não ia dizer isso só de sacanagem, e a gente confia na fonte, né? A gente, quando recebe uma informação, a gente faz alguma coisa com ela, geralmente. Eu tenho um documento. Esse documento foi escrito por alguém, sobre outro alguém, né? Esse documento é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento fala que teve um caba que nasceu, viveu, fez um monte de coisa impossível pro ser humano, ressuscitou morto, curou aleijado, pregou o evangelho pros pobres, é o que tá escrito lá, né? E esse cara dizia que era Deus. 4 livros diferentes. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 relatos do Evangelho. Que apresentam Jesus de uma perspectiva complementar, mas o Mateus está mais voltado para convencer os judeus, João mais voltado para convencer os gregos, Lucas fala um pouco mais do aspecto dos ensinos de Jesus, Marcos da história de Jesus. Então existe motivos para existirem 4. Representam perspectivas um pouco a públicos diferentes, digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos para dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ele ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele, eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou para provar isso. É o que o relato diz. É um relato que, se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente está conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né, e ortodoxo. A não ser que eu tente... mas o relato talvez não signifique isso. E esse eu acho que é o problema. É mais coerente para mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional, ou ser um ateu, mas achar que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer, não... Não então, pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia para significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era... Isso é usar o texto como quiser. Eu acho que isso a gente não consegue fazer de uma forma que respeite o texto e a arte da interpretação.